Alô, gente querida, gente boa, minhas amigas e meus amigos no Brasil e no mundo inteiro, onde quer que você esteja me vendo, me ouvindo, com o coração aberto. Nós estamos continuando a nossa exposição de Mateus. E hoje, depois de termos no dia de ontem concluído o Sermão da Montanha, após meses de explicação simples, porém coerente, conectada, lógica e carregada da autoridade que o Evangelho traz em si mesmo e nos confere quando na nossa vida ele é verdade, quando na nossa vida ele tem o espaçamento maior do que qualquer outro vazio disponibilizado para nossa vaidade, tolice, vanidade ou elucubrações decorrentes das nossas divagações ou da nossa perda de tempo com letras que matam, mas não edificam o espírito. Nós concluímos nesse espírito e é nesse espírito que nós vamos tratar das coisas hoje, nos versos 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus. Olha o que aconteceu após a conclusão do que começou em Mateus 5, com um grupo de discípulos chegando-se até eles e, após os discípulos, o círculo concêntrico foi aumentando, crescendo. Depois de centenas vieram os milhares e provavelmente, como eu disse introdutoriamente há meses atrás, essa ocorrência não foi algo que aconteceu durante um dia. Na realidade, como eu também já disse, eu só estou recapitulando e a minha vida aqui é viver recapitulando. Para quem esqueceu, não pegou tudo, é distraído, qualquer outra coisa. Mas é um trabalho ao qual eu me dou um tanto exaustivamente, mas pensando amorosamente naqueles que querem aprender. Eu disse no início que muito provavelmente isso aqui foi um acampamento. Isso deve ter durado uns 2, 3 dias. Eles estavam ali nas imediações de Cafarnaum, naquela região muito próxima a Cafarnaum, que era, naquele momento, a principal e mais comercial de todas as cidades naquele ambiente da Galileia, do norte da Galileia. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eram as cidades do norte do lago de Genezaré, ao mar da Galileia. Lá no extremo norte, você tinha uma cidade monumental de Cesareia de Filipe. Antes de Cafarnaum, você tinha pequenas aldeias. E antes das pequenas aldeias, você tinha Magdala, de onde era Maria Magdalena. E antes de Magdala, uma distância pequena mesmo, de carro é inexpressiva. Você tinha a grandiosa cidade de Tiberíades, que tinha sido dedicada a Tibério, o imperador. Jesus está aqui, portanto, nas imediações de Cafarnaum. Tudo era muito pequeno. O lago da Galileia, o mar da Galileia, que só tem esse nome de mar, porque é cercado de deserto. Se fosse aqui no Brasil, era uma lagoa, uma pequena lagoa, de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Aqui no Brasil a gente tem porções de água muito, muito maiores. Até o perímetro aqui do Lago Paranoá, em Brasília, tem uma circunferência para você fazer a volta de carro, que é 50 quilômetros maior na sua extensão de perímetro do que o Mar da Galileia. Para você ver que a gente não está falando de nada monstruoso, sob hipótese nenhuma.
Então, deve ter sido um acampamento de 2 ou 3 dias, porque se você ler escorreitamente o que começa no capítulo 5, verso 1, e se conclui no capítulo 7, verso 27, que foi o que a gente levou alguns meses vendo, e eu espero que tenha valido a pena, você tenha aproveitado, isso demoraria em leitura escorreita 10 minutos no máximo, 12. Hoje em dia, que eu já sou mais idoso, leio e faço tudo mais lenta e calmamente do que quando eu era mais jovem, onde até o meu falar era extremamente mais rápido, parecia que eu estava numa velocidade 1,5 até 2. A idade vai fazendo você se comunicar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais vagar, com mais interesse de que as pessoas percebam. Então, rapidamente seria 8 minutos, mais longamente chega a 12, a leitura contínua e escorreita. Como eu não creio que tenha sido assim, eu creio muito mais na teoria do acampamento. 2, 3 dias ali, com gente indo e voltando, com pausas. Entre cada coisa que Jesus disse, eventualmente tinha perguntas, ilustrações, respostas, explicações, aplicações. De modo que o que para a gente durou meses, pela minha vontade de fazer você compreender, de tentar ajudar você a discernir, a internalizar, a introjetar e a aplicar, para eles, na hipótese mais longa, foi um acampamento de 2, 3 dias. Porque a alternativa de Jesus começar e pregar em sequência, isso nem existia. Não fazia nem parte da cultura rabínica, nem da pedagogia do primeiro século, de modo algum. No primeiro século, as pessoas aprendiam andando, uma do lado da outra. Os mestres falavam, eram interrompidos, respondiam, tiravam dúvidas e continuavam. E é assim que você e eu devemos, do ponto de vista de uma lógica de razoabilidade de comunicação e de aculturação com o primeiro século, imaginarmos como esse chamado Sermão do Monte deve ter acontecido. E após ele concluir do jeito que eu expus no dia de ontem, sobre o fundamento, com essa convocação de Jesus para que a gente se estabeleça na rocha. Na rocha. Para que a gente carregue isso como princípios. Há princípios ensinados por Jesus aqui que, por princípio, nos ensinam a flexibilização. Como dar a outra face, caminhar a outra milha, quando é obrigação. Quando a gente está evitando o ódio, o conflito, a guerra, quando a gente está desmobilizando o espírito da vingança. Ou há princípios que Jesus ensina de recomendação de silêncio, ou de filtragem de conteúdos. Não deis aos cães o que é santo, nem desperdiceis as vossas pérolas, as vossas preciosidades, tentando alimentar porcos. Eles não gostam de preciosidade. Eles pisam nos valores de vocês, voltam e devoram vocês vivos. Não abram o coração com quem não tem coração, com quem tem apenas alma predatória, como as queixadas, os porcos do mato da floresta amazônica, que Jesus está dizendo. Ou, nessa mesma linha de que há princípios de flexibilização, você vai observar que todos esses princípios de flexibilização têm a ver com o evitar calamidades ou dificuldades ou conflitos ou guerras ou vinganças ou situações desagradáveis que a gente possa trazer sobre nós. Nesse sentido, Jesus disse, flexibilize. Mas vá embora.
Não é flexibilizar para ficar lá, não é para adular o inimigo, não é para ficar fazendo cafuné no adversário. O princípio é aquele que eu repito há muitos anos e aqui eu tenho repetido recorrentemente. Jesus ensina um princípio acerca de amar sem precisar gostar. Amar, eu tenho que amar a todos. Agora, eu não gosto de todos. Eu não gosto de quem quer bater na minha cara. Eu não gosto de quem fica falando mal de mim. Eu não gosto de quem quer algum embate, algum choque, algum conflito e que me provoca. Eu também não gosto daqueles que se aproveitam de mim para querer falar mal daqueles que eu amo. Então, esses eu evito. Eu só não evito quando não tem saída. Quando ele é o adversário, quanto mais no meu pé. Ele está ali, bateu numa cara, Jesus disse, olha, para isso não virar uma briga sem fim, deixa ele bater na outra e segue teu caminho. Satisfaz a doença desse indivíduo, mas não fique para ser codependente dele. Vá. Ele está te pedindo a túnica, dá para ele a capa, mas vai. Se você tiver oportunidade, sai. Como Paulo veio a dizer aos coríntios, se você é escravo, faça o melhor que você puder para diminuir os agravos trazidos sobre a sua vida. Mas Paulo diz a você que eventualmente naqueles dias seria o escravo, se você todavia tiver uma oportunidade, fuja. É assim que a gente lida com esses princípios que mandam a gente flexibilizar, mas não ordenam a gente que fique, que não mandam a gente ficar, só mandam a gente evitar. Do mesmo modo tem a ver com não julgueis para que não sejais julgados, para a gente não fazer uma invocação de karma imediato, trazendo vaticínios, julgamentos contra os outros e plantando sementes de maldade que, inevitavelmente, quem vai comer o fruto da perversidade somos nós. Então, nesse sentido, você encontra algumas flexibilizações dos mandamentos, mas para evitar o mal, o perverso, o vingador, o perseguidor. Não é para a gente ficar ouvindo tolice, se alegrando nela e nem glorificando a nossa resistência de convívio com quem faz o mal, diz o mal, pratica o mal e a gente assiste e diz eu sou superior ao mal, vou ficar assistindo aqui. Com Jesus não foi assim, ele é a nossa chave hermenêutica. Veja como ele tratou aqueles que só se aproximavam para cretinice. Ele ia embora. Quando ele não tinha alternativa, ele respondia. Em outras ocasiões, ele não respondia, ele fazia uma pergunta tão cabulosa para os que tinham vindo com a questão maligna, querendo ver qual era a posição dele, e deixava os indivíduos se debaterem e se chocarem entre si mesmos e ele mesmo. Olha, saía. Você só vê Jesus ficar onde tem gente parada para ouvi-lo, aprendendo, querendo crescer, ou desejando ser curada, ou na casa de amigos. Fora isso, ele não faz, ele não fica procurando. Você não vê Jesus frequentando reuniões na periferia para ver ali se alguém gosta dele de algum modo, em algum momento. Você não encontra isso aqui. E nenhum de nós é chamado para viver assim, nenhum de nós. Os mandamentos, portanto, que todos se voltam para um ponto só que tem a ver com amor. Amor que acolhe, amor filéu, amor fraterno, amor de amigos, amor de compaixão, amor de misericórdia, amor de solidariedade, amor sublime, que é aquele que, apesar de tudo e contra tudo, eu suporto até
ter a melhor hora para eu sair. Mas se eu puder sair, eu devo sair, do contrário, eu me torno cúmplice daquilo que é maldade e envenenamento e vou acabar me tornando envenenado pelo veneno dos outros. E Jesus não ensina nada disso, não há um pingo de sadomasoquismo no ensino de Jesus em nenhuma perspectiva. Nem ele tenta pairar sobre a maldade humana. Ele a atravessa. E ensina a gente a suportá-la e ensina a gente a deixá-la. Sempre que a gente puder, deixá-la o mais rápido possível. Depois de ensinar esses princípios todos, e de chamar a gente para a verdade, para a sinceridade, para a confiança no Pai, o Pai que sabe, o Pai que é nosso, o Pai que é de todas as criaturas universais de quem toma o nome, toda a família, tanto nos céus quanto na terra, o Pai de todas as misericórdias, o Pai para quem a gente pede, para nós mesmos ouvirmos o nosso pedido e nos comprometermos em fé com a nossa própria oração, porque Jesus diz, o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais antes que lhe o peçais, de tal modo que eu oro a Deus, muito mais por uma razão de introjeção da minha consciência de fé, acerca do meu compromisso e da minha certeza de quem Deus é como Pai para mim. Mas é Jesus quem diz, não useis de vãs repetições, nem de mecanizações, fujam das plasticidades, fujam das demonstrações de espiritualidade de persona, fujam daquela tentação de dizer, eu vou lá só para todo mundo me ver, para ver que eu estou presente, para ver que eu apareço, para ver como eu oro, para ver como eu jejuo, para ver como eu esmolo, para ver como eu sou tão bom, como a minha bondade é maior do que a maldade deles. Jesus diz, não faça isso não, entre no seu quarto, faça as coisas de tal modo que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. É assim que, num resumo ultra resumido, esse Sermão do Monte nos ensina a viajar, a pensar, a entender, a concluir e a praticar. Aliás, a palavra mais repetida aqui, sendo como expressão literal, ou sendo como ensino prático, é aquilo que tem a ver com praticabilidade. Tem a ver com a prática. Evangelho é prática, não é discurso. É para viver, é para encarnar. Como tem um texto meu aí no caiofabio.net, se você procurar lá na lupinha, escrever a palavra cardápio, você vai encontrar um texto antigo, acho que de 2003, 2004, por aí, que diz, não é para conhecer o cardápio, é para comer a comida. Se referindo ao Evangelho. Tem muita gente que vive só do conhecimento do cardápio. São aquelas pessoas que param na porta dos restaurantes e decoram os cardápios todos. E não entram em lugar nenhum. Parece que são os que comem cardápio. É claro que a maioria das vezes a pessoa olha ali antes para ver se pode pagar pelo que está sendo oferecido. Mas eu conheço gente que não está com fome, que não tem intenção de entrar, que não tem dinheiro para comprar, que não está com vontade de comer, que não tem nada, mas tem mania de parar e ler o cardápio. É quase um toque. E no ambiente religioso, esse toque é quase universal. O cara vai para a escola dominical para conhecer o cardápio. Não é porque esteja com fome, com sede, queira devorar o Evangelho, absorver o alimento, comer a comida de Cristo Jesus, comer a carne, beber o sangue, comer a vida, se tornar um com Ele, como ele diz em João no capítulo 6. Não. É só decorar o cardápio. A maioria das pessoas que me dizem, inclusive, eu fui para o seminário, são as pessoas que me procuram mais atoladas na lama das suas próprias confusões do que a maioria delas.
elas vão para o seminário até mais simples de mente, saem de lá com complexificações horrorosas, dúvidas enormes para todo lado, e tem alguns que até se tornam mestres depois somente para semear dúvidas e não edificações. Eles não edificam o coração de ninguém. Eles só transferem as suas dúvidas para os outros. Por quê? É gente que só quer aprender o cardápio, mas não quer se alimentar da verdade do Evangelho. Aí os versos 28 e 29, aqui do capítulo 7, encerram assim. Quando Jesus acabou, preste atenção, quando Jesus acabou de proferir, de dizer, mas eu gosto muito da palavra proferir, porque ela é um ferir antecipado, é um cortar. Ela carrega a ideia de um bisturi, é um proferir, é algo que ajuda a gente a fazer a autópsia, abre, não é uma discursividade, nem é apenas uma construção de logicismos supostamente inquestionáveis. Não. É alguma coisa que entra na gente. É um falar penetrante, é o proferir. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que começaram lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 1 para frente. E você acompanhou comigo. E se não acompanhou comigo, está tudo gravado na minha plataforma no YouTube para você não desperdiçar nada e não ter nunca mais o pretexto de dizer que não sabia porque ninguém te ensinou. Você não tem esse pretexto. Você não tem, você não tem, você não tem. Não tem. Está tudo aí. E se você não pudesse continuar mais, e nem tivesse podido chegar até o capítulo 5, o que está entre o capítulo 5 e o final desse capítulo 7 é o suficiente para mudar o mundo, revolucionar seu mundo, sua vida, sua existência e o mundo inteiro. Veja o que Mahatma Gandhi fez, praticando o que ele mesmo disse que aprendeu aqui no Sermão do Monte, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Quando perguntaram a ele, de onde vem essa tua filosofia de não violência, ao mesmo tempo de ousadia, de resistência, de coragem, de enfrentamento, de dar a outra face e não recuar, de apanhar e não ceder, apanhar para frente, apanhar indo adiante, não usar as armas deles, não tentar vencer o mal com o mal, mas o mal se vence com o bem. Onde tu aprendeste isso? Ele disse, eu aprendi com o vosso Cristo. Aprendi com o Sermão da Montanha, que vocês dizem que creem e não praticam. Disse isso aos ingleses e diz ao mundo inteiro. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que não tem igual, se Siddhartha ouvisse essas palavras, ele ia ficar embevecido. Todos os Budas que leram e conheceram essas palavras ficaram totalmente sublimados por elas. Qualquer indivíduo de qualquer grupo humano, de qualquer religião, que leia essas palavras com um bom coração, tem que se curvar diante da sublimidade extraordinária e incomparável do que está sendo dito aqui. Até o ateu mais resistente, mais contumaz, mais supostamente de coração endurecido ou empedrado, que leia essas palavras, meramente como palavras, ensinos, diz: isso é, de fato, o maior poder de desmobilização de guerra, sem tirar a espinhela, sem tirar os backbones,
sem tirar as constituições, sem tirar as costelas das formações, sem tirar a arquitetura da estrutura necessária para que eu seja um ser humano parecido com Jesus, com a cara de Jesus, com a atitude de Jesus, com os modos de Jesus, com os limites de Jesus, com os não limites de Jesus, sabendo aplicar cada coisa em cada coisa, e que estão aqui presentes no que ele disse. E bem-aventurado é aquele que pratica isso, como ele diz o tempo todo, ele conclui dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como quem construiu a sua vida na rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como quem soube, mas construiu a sua vida no areal, na beira das ondas, vai ser levado na primeira ressaca e o tsunami vai engolir. Prática é a ênfase de Jesus. Se não praticar, não adianta saber. E quando eu entendo o que Jesus disse, um monte de coisas mudam na minha vida. Eu aprendo a ser bom como meu pai é bom, mas eu não fico querendo ser melhor do que Deus. Eu aprendo a amar como Jesus amou, mas eu não quero nenhuma forma de amar que relativize a gravidade do amor de Cristo, que acolhia os inacolhíveis e deixava alguns que precisavam ser deixados. Isso nada tem a ver com não amar, tem a ver com saúde humana, e com saúde mental, e com segurança pessoal, e com amor próprio, e com consciência do que significa não estimular nenhum tipo de cumplicidade nem de codependência. E de não me fazer mal com nenhum tipo de aceitação em relação àquilo com que eu não concordo. Quando Jesus, pois, acabou de proferir estas palavras, preste atenção, lembre que tudo começou com os discípulos, mas agora já não se diz, quando ele acabou de proferir essas palavras, os seus discípulos estavam maravilhados. Não, o que se diz é as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, que não era, você lê o Sermão do Monte, não tem nenhum tipo de doutrinação sistemática, de organização arquitetural do ponto de vista dialético. Não tem nada disso, é ensino como os ensinos eram feitos no passado. Os ensinos eram para serem praticados na vida. É por isso que os bons rabinos ensinavam caminhando. Desde a Grécia antiga, os mestres ensinavam caminhando. Levavam os seus alunos para as praças, para as ágoras, para o meio do povo, para as perguntas do cotidiano. Não ficavam respondendo o que ninguém estava perguntando. E o que eles davam como propositura de palavra era aquilo que eles sabiam que assolava, acossava, perturbava, molestava os que estavam diante deles todo dia. Eram respostas. Algumas eram respostas a propostas e algumas eram respostas a condições que precisavam ser atendidas e explicadas. É a isso que se chama de doutrina aqui. É essa construção de lucidez que ensina a viver, mas que só tem sua validação pela prática. Sem a prática, e como nós vimos durante todos esses meses, e eu concluí no dia de ontem dizendo que essa prática demanda coragem, demanda valentia, demanda ousadia, demanda uma fé resiliente, com fidelidade. A palavra fé
é aquela que designa o significado de fidelidade. Fé sem fidelidade não produz o fruto essencial da sua etimologia de raiz original. Fidelidade, prática. Eu me torno a conclusão do ensino na encarnação dele na minha vida. Quando, pois, Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Vocês vejam a diferença entre Jesus como mestre e os nossos mestres acadêmicos, que é o que inevitavelmente as multidões irão evocar quando ficaram maravilhadas da sua doutrina, que era mais sublime do que tudo que eles tinham ouvido dos melhores mestres de Israel. Gamaliel estava vivo naqueles dias, mas Gamaliel era um boy scout, era um escoteiro perto de Jesus. Os grandes mestres da geração anterior à de Jesus, como o Rabino Hillel ou Shammai, eram meninos perto disso aqui. E as multidões estavam acostumadas com os rabinos das sinagogas, ensinando o que os rabinos de Jerusalém, mais afamados e mais respeitados e mais academizados, ensinavam. As multidões, quando ouviram aquilo ali, se maravilharam, disse, meu Deus, como diz o Salmo, os céus estão destilando sabedoria, está chovendo graça, luz, entendimento. O que é isso? E olha a comparação inevitável que eles fazem. Porque ele não ensinava um grupelho. Ele não era acadêmico de grupelhos, de um grupinho. Ele não era um mestre gnóstico, que escolhia apenas os mais intelectualizados e que tinham capacidade de ser iniciados e então aprenderem os mistérios que ninguém mais teria condição de aprender, nem de alcançar, nem de atingir. Com Jesus, tudo isso está morto. As multidões ficaram maravilhadas da sua palavra, do seu ensino, da sua mensagem, da sua doutrina, porque ele as ensinava as multidões como quem tem autoridade. Tem autoridade. E autoridade é essa coisa imponderável que procede da junção entre o ensino e a encarnação. É daí que vem a autoridade. Não vem do grito, não vem do tom da voz, não vem da performaticidade. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, que foi um dos meus predecessores na fé, junto com meu pai, me dizendo que quando ele era aluno do Seminário Presbiteriano de Campinas, um dia ele viu o esboço de um amigo dele, onde que o esboço é, até o dia de hoje, para a maioria dos pregadores, o que o cara escreve ali, para ele não se perder durante a mensagem no púlpito. Um papel, 2, 3, 4, dependendo. Tem uns até que escrevem quase a mensagem inteira e leem. Mas outros ficam presos a uma página ou duas. E esse amigo dele botou argumento 1, como entre os presbiterianos tem um exórdio, uma introdução, supostamente para chamar a atenção, é a arte da pregação, a homilética. Sempre achei tudo isso patético, desde garoto. A arte da pregação. Eu nunca quis saber da arte de pregação. Eu sempre quis saber de outra coisa, da palavra em mim. Mas, enfim, cada um é cada um. E o amigo dele fez o exórdio introdutório. Aí, os presbiterianos pregam em geral com 3 pontinhos. E para cada ponto pode ter até 3 subdivisões, sob cada ponto. Se passarem
passar de 3 pontos, eles já acham que fica tudo muito confuso e ninguém vai aprender nada. E você não encontra nenhuma dessas coisas em Jesus que vai deixando um assunto levar a outro assunto, é interrompido e responde que foi a interrupção, volta onde ele quer voltar e continua e prossegue aonde ele quer chegar. Foi assim que eu aprendi com ele, é assim que eu faço com você e farei até o último dia da minha vida. Mas olha o que as multidões que estavam maravilhadas pensaram. Ficaram perplexas porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Que é essa junção, é esse casamento, é essa geminação entre o conteúdo, o conceito, que para ser poderoso tem que ser verdadeiro, tem que emanar não da preferência do pregador, como eu disse ontem. Pode ser em meu favor ou pode até ser contra mim, eu só não posso selecionar. Eu não tenho nenhuma prerrogativa de escolher seletivamente o que me agrada. O Evangelho é todo, e é um todo, e eu não posso tirar nada dele. Nem a ele acrescentar coisa alguma, nem dele tirar coisa nenhuma. Senão eu sou um adulterador da palavra de Deus em Cristo Jesus, e Deus me livre disso. Quando eu adulterei, e eu mesmo declarei, dizendo, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Agora eu estou declarando a vocês a verdade contra mim. E jamais me justificarei. O que eu estou fazendo é contra o Evangelho. E o Evangelho está me batendo, vai me bater, vai me ferir, vai me curar. Agora, eu não vou relativizá-lo para tentar acomodá-lo à minha circunstância no momento, ou à circunstancialidade do meu capricho pecaminoso. Ontem eu repeti isso diversas vezes com outras palavras. E a que eles, as multidões, compararam Jesus com quem? Ele as ensinava como quem tem autoridade, onde a encarnação e o ensino se tornam um. Todo mundo que olhava para ele via no brilho dos olhos dele que era assim que ele era, do jeito que ele estava ensinando. Era aquilo que ele praticava. Ele não estava olhando para as nuvens para dizer, e agora, o que eu digo para eles? Que anotação é que eu fiz? Deixa eu ver mesmo o que eu estou esquecendo. De modo algum. Aquilo transbordava. Era ele. Cada célula dele era o que ele ensinava. Aquele era o sangue dele, como ele vem a dizer em João 6. Aquela era a carne dele. O ensino dele, ele compara a carne e ao sangue dele. Como a minha carne, bebam o meu sangue. E quando ninguém entendeu o que ele estava dizendo, ele disse, eu não estou falando de vocês darem dentadas no meu corpo, nem fazer transfusão de sangue, não estou falando de vampirização, nem de antropofagia. A carne para nada aproveita. As minhas palavras, ele diz, é que são espírito e são vida. Por isso a autoridade é esse casamento que todo mundo vê quando você chega, você não precisa dizer nada. Chega um tempo e um ponto na sua vida que de longe as pessoas enxergam quem você é, o que você carrega, como os seus olhos brilham, até o seu andar, até o seu movimento, até o seu virar de cabeça, a sua observação, o seu silenciar, qualquer coisa, o que você diga e até o que você não diga. E frequentemente o que você não diz é mais veemente do que o que você diz. Isso é autoridade, é quando essas coisas criam a sua junção inseparável no ser da gente. Aí a autoridade eclode. Aí o poder superior emana. Aí o
impacto devastador acontece. Aí a inquestionabilidade se manifesta. Aí a irreversibilidade do que se ouviu e entendeu está presente. Se você quiser dizer não vou prosseguir, você não vai prosseguir, mas carregando as implicações daquilo sobre a sua vida e até contra a sua existência. Porque você entendeu e você não quis. É a autoridade. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, não como os teólogos, não como os escribas, não como os doutores, não como os acadêmicos, não como os senhores do saber, não como os reis da letra, não como os reis da exegese, não como os reis da homilética, não como os reis da pseudo-hermenêutica, não como os reis da história sagrada. Aquilo com que Jesus não tem nada a ver é com o sagrado. Isso é uma palavra que quem entendeu o Evangelho deveria banir da sua boca, porque tem a ver com aquilo que os homens designam. O sagrado é uma construção humana, é um relicário. O santo é o que é fruto da verdade do que é praticado. Isso é o santo. O sagrado é aquilo que a gente atribui a alguma coisa e não vale nada. Não presta para coisa alguma a não ser para nos tornar religiosos e nos iludirmos mais ainda. De modo que quando eu vejo uma pessoa dando muita ênfase no sagrado, eu já sei que o Evangelho não entrou por inteiro ali. Não entrou mesmo. Porque uma das primeiras conclusões simples, você não precisa de muito estudo não. Eu aprendi com meu pai assim que eu me converti. Que o sagrado era coisa da religião e o santo era de Deus em nós. E isso não podia ser misturado, e que nós não tínhamos nada a ver com o sagrado. Até a palavra sacrifício vem de sacro ofício. Vem da ideia de missa, que é aquilo que a gente faz como um rito mecânico. O santo é o meu modo de ser, de viver. E os escribas, os teólogos, os acadêmicos, eu não tenho nada contra estudar teologia, ser academicamente uma pessoa culta. Eu amo ser culto. Eu sei que eu sou um homem culto em muitos aspectos. Mas isso não tem nada a ver com qualquer pressuposto sobre o qual eu venha a erigir a minha vida, nem a minha confiança, nem nisso colocar a minha dependência, muito menos ainda qualquer que seja a natureza de jactância. Deus me livre disso. E quem quer que me conheça sabe que eu ando longe disso. E as multidões sabem a diferença entre aquele que fala daqui e aquele que fala daqui, do coração, que faz a viagem passar também pelo entendimento, pela compreensão, pelas lógicas de comunicação e de pedagogia, de clarificação. Mas tudo nasce desse lugar profundo da eternidade plantada no meu coração. E eu não estou falando do meu órgão cardíaco, eu estou falando do meu ser espiritual profundo. É isso que a psicologia bíblica associa ao significado de coração. Mente, emoção, afeição, compreensão, percepção, cognição, intuição, todas as capacidades de captação, de antenamento, de recepção, habitam o que o Novo Testamento, que o Evangelho chama de coração, o que Jesus designa como coração. É o lugar do discernimento, é o lugar do enraizamento da palavra do Evangelho em mim ou em você, em todos nós. As multidões olharam e disseram: meu Deus, a gente está cercado de religioso. Alguns até sabem das coisas,
Alguns até ensinam alguns princípios interessantes. E há uma multidão enorme que só repete, repete, repete. Isso naqueles dias. Nos dias de hoje, não há mais nem quem repita, não há nem quem saiba, não há coisa alguma, porque os nossos tempos são horrorosamente piores e mais devastadores de qualquer natureza de informação ou de intelecção ou de academia. Tem alguns poucos ainda que infelizmente glorificam muito a academia e muito pouco o joelho do chão, a oração, o temor do Senhor, a espiritualidade, a vida com Deus, a vida no íntimo, a resposta a Deus, não de maneira pública, plástica ou como uma persona observável, mas no interior do ser, no quarto fechado, na busca de coerência pessoal, para que o resto da vida seja apenas uma frutificação natural daquilo que eu sou, e não daquilo que eu elaboro e apresento para consumo externo e artificial dos outros. Essa é toda a diferença. E você só não sabe a diferença se não quiser. Como eu vejo muita gente que me diz, não, eu sei que a igreja que eu frequento, com o pastor que tem lá, eu sei que ele é mentiroso. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Eu sei que ele é mentiroso, eu sei que ele trata mal a mulher. Eu sou amigo da filha dele. A filha dele odeia ele. Mas ele é um bom gestor de cultos. Ele tem uma capacidade de comunicação que aquilo vive cheio. E eu gosto do louvor, eu gosto da bateria, eu gosto do baixo, eu gosto do contrabaixo, eu gosto do espetáculo, eu gosto do show. Ele também não tem conteúdo nenhum, mas não faz mal. O louvor me alegra. Eu saio de lá assim um pouquinho mais leve, é melhor do que não ter nada. Eu conheço e sei que a maioria, eu vejo gente que frequenta as igrejas dos pregadores mais conhecidos nesse país, especialmente quando eu estou em São Paulo ou no Rio, aqui mesmo em Brasília, que é a terceira maior capital do Brasil, e aqui eu ando muito de Uber, e no Rio de Janeiro também, em São Paulo eu quase não ando de Uber, porque tenho lá um filho querido que tem motoristas à disposição para me levarem para aqui, para ali, para acolá. Para os lugares onde eu vou pregar, o podcast onde eu vou falar, as visitas que eu vou fazer, as pessoas que eu vou encontrar. Mas no Rio, onde tudo é mais espalhado para mim, e os filhos moram muito longe, e eu fico com a Adriana na casa que a gente tem lá, que na maior parte das vezes está alugada por Airbnb, então a gente anda de Uber. Aí eu entro no Uber, o cara olha pelo espelho, ele já viu o meu nome na chamada, Caio Fábio, endereço. Aí eu entro no carro, o sujeito já está olhando para trás, olhando pelo espelho fixamente. É quase inevitável, a minha mulher sabe, meus filhos também. E quem quer que ande comigo. O cara vira e diz, Caio Fábio, mas é o Caio Fábio? O pastor? Eu digo, é assim, muito prazer. Ô, meu irmão, que honra. Aí vem aquelas histórias todas. Aí eu digo, você é cristão? Sou. Frequento a igreja X. O senhor conhece muito bem o meu pastor, que eu já vi o senhor dando uma opinião sobre ele na internet há muitos anos. Aí eu digo, desculpa, é só a minha opinião. Eu não quis ofender ninguém que frequente lá. Aí ele diz, não, o senhor está certo, de cima a baixo. E eu pergunto, por que você continua lá? Ele diz, não, porque os meus filhos ainda não notaram nada. E eles estão cheios de amizade, alguns são pequenos, alguns são pré-adolescentes. Nem ouviram, nem ouvem o pastor, nem percebem a loucura. Aquilo lá está insuportável mesmo. Na realidade eu vou porque a minha mulher ainda não entendeu, ou porque ela é muito amiga de algumas mulheres de lá, ninguém aguenta mais, mas eles ficam por causa da amizade uns com os outros.
E enquanto isso, aquele angu vai sendo rodado, vai ficando cada vez mais grosso. Eu ouço isso o tempo todo, em todos os lugares, de modo que as pessoas sabem a diferença. Sabem, você sabe a diferença e não me diga que não sabe. Pois bem, as multidões que o ouviram lá no primeiro século, naquele ano 30 da nossa era, 32, 33, considerando o erro do calendário gregoriano, e que não importa para finalidades práticas para nós aqui, 4 anos antes, 4 anos depois, 5 anos antes, 5 anos depois, não importa. Foi isso que ele disse. Compararam na mesma hora o modo dele falar, que tinha a ver com o brilho dos olhos dele, que tinha a ver com a verdade que ele encarnava, que tinha a ver com o suor dele, que tinha a ver com os modos dele, que tinha a ver com o gestual dele, que tinha a ver com a comunicação física, corpórea, energética, inteira, plena, total, além das palavras, tinha a ver com as aplicações e tinha a ver com o mundo que os cercava. Um mundo de inimigos, um mundo de romanos, um mundo de abusos, um mundo de escravos e de escravizadores, um mundo de gaps socioeconômicos impensáveis, enormes, inimagináveis, aonde o direito à exploração estava declarado, decretado e permitido. Onde não havia nenhuma constituição para amparar nem na folha do papel quem quer que fosse. Tudo era permitido para quem tinha poder, para quem tinha influência e podia abusar a qualquer um. E os maiores abusadores daqueles dias, além dos romanos, com seu patão militar em cima, eram os religiosos de Jerusalém, com a sua perversidade religiosa, com os seus apedrejamentos, com as suas malignidades, com os seus juízos, com os seus ostracismos designados para os outros, com as suas exclusões, com os gaps que eles mesmos criavam, com os fossos, com os afastamentos, com os leprosamentos, com as imundícies designadas para o próximo, do jeito que eles quisessem. Era um mundo horrorosamente porco. De modo que esse povo, que começou com um grupo de discípulos, e agora vejam como o verdadeiro evangelho não se circunscreve a um grupo de pessoas com um entendimento fabulosamente elevado. Ao contrário, todos podem entender. Como eu sei que o que eu estou ensinando aqui, todos podem entender. Todos. Qualquer um. Cada vez eu faço mais esse teste. No passado eu fazia com os meus filhos, quando iam me ouvir pregar. E olha que no passado eu era uma pessoa muito mais complicada no falar. Muito mais. Eu fui me simplificando absurdamente no dizer as coisas. Quem me conheceu há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 35 anos atrás, sabe que eu era muito mais complexo. Eu nunca fui um indivíduo de elaborações para tentar impressionar ninguém com academicismos de nenhuma natureza. Eu sempre criei que o evangelho era esmagador. Mas eu tinha um modo de falar, provavelmente, mais elaborado. À medida em que os anos foram passando, eu fui jogando fora de mim tudo isso. E hoje em dia me dá muito prazer quando eu vejo os meus netos irem comigo a algum lugar e ao final eu pergunto, como eu perguntei semana passada ao Mateus, que estava sentado bem na minha frente, chegou até a filmar enquanto eu estava pregando. Ao final, a gente jantando, eu falei: filho, o que você compreendeu do que o vovô falou? Ele falou: tudo. Uma clareza total, vovô, eu entendi tudo. Não perdi nada, nenhuma palavra.
Aí eu perguntei a minha netinha mais nova do que ele, de 13 anos. E você, meu amorzinho, o que é que você entendeu? Ela falou, eu acho que eu entendi 70, 75% de tudo. E possivelmente o que ela não entendeu foi por causa de qualquer distração adolescente dela, por alguma razão. Mas eu vi que os olhinhos dela estavam lá, e de vez em quando ela ficava com os olhos absolutamente possuídos de interesse. Porque quem quer entender, entende, compreende, só que não está com essa disposição. As multidões, e não as seleções, mas as multidões. Toda gente de todo tipo se maravilhou, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. No fim de tudo, preste atenção aqui em mim, no fim de tudo o que importa é se existe casamento entre a palavra e a vida. Se existe casamento, não um namoro distante. Eu conheço muita gente que namora o Evangelho, que aplaude o Evangelho, mas que não está casada, que não transa com o Evangelho, que não fica grávida do Evangelho, que não concebe do Evangelho, que não dá à luz a semente do Evangelho. A divina semente plantada no útero do Espírito nunca vem a parir vida na existência dessas pessoas. O que dá autoridade é esse parimento, esse dar à luz, essa realidade inquestionável de que aquilo que está sendo dito frutua, frui, produz os seus botões, suas flores, seus frutos. Produz vida. Qualquer um pode se alimentar daquilo que dali procede e viver por meio daquilo. Esse é o significado da autoridade, diferentemente do ensino que apenas resvala, mas não rasga, não fere, não é um proferir para a vida. E as multidões estavam maravilhadas. Essa foi a minha oração dioturna diante de Deus durante décadas, como é até o dia de hoje. A única coisa que mudou nos últimos 50 anos é que naquele tempo eu ficava 3, 4, 5 dias dentro de um quarto, de joelhos, literalmente fazendo calo no joelho. Meus joelhos eram pretos e calejados. E eu orava com aquele afã infantil, juvenil, da paixão juvenil, dizendo, Senhor, oração dos avivalistas do passado, de Finney, ou de John Wesley, ou de Whitefield, ou dos indivíduos que tinham me inspirado a vida no início da conversão, do próprio Billy Graham, ou daquele que mais me inspirou a vida, fora meu pai, fora os íntimos da minha vida, como o reverendo Antônio Elias, foi o Sadhu Sundar Singh, um homem de oração, jejuns, êxtase, de piedade. E todos eles praticamente faziam a mesma oração, Senhor, dá-me vidas ou leva-me. E essa era a minha oração, Senhor, dá-me vidas ou me leva. Porque se não for para que eu gere muitas e muitas milhões de vidas em teu nome nesse mundo, me leva daqui. Eu continuo a ser assim, eu só me tornei um homem maduro, pacificado, tranquilizado, experiente no Espírito Santo. Eu estou vendo aqui um determinado atraso, um delay de internet ali no meu preview, que eu espero que seja um defeito só meu aqui, que não seja algo que esteja acontecendo com vocês aí, eu não tenho como ler nada, a não ser que alguém escreva aqui no TikTok ou no Instagram. Hã?
Está ruim. Está ruim. Agora eu só espero que não tire a autoridade. Porque imagem ruim eu até tolero. Eu não posso suportar é como o dia de ontem estava, com um som horroroso. Porque nem me ver não importa. Agora, me ouvir com clareza me importa absolutamente. Porque é da palavra mais do que da imagem que vem a autoridade. E é a absorção dela. Você pode sentir isso até pela energia da minha voz e do meu coração, do meu ser e da expressão total do que de mim procede. E olha que eu sou uma fagulha, um vagalume disso aqui. Aqui em Jesus você tem a luz absoluta de todas as coisas. E como isso está ruim, a transmissão está ruim, eu não quero insistir no ruim. A gente há de ter saúde, vida e recursos para melhorar as capturas e melhorar o equipamento. O equipamento aqui está todo estragado. O equipamento está sem autoridade. Mas eu carrego a autoridade do Evangelho e sei que ela está chegando até você. Aqui, agora e já. E eu espero que você tenha entendido. E que você busque ouvir aquilo que é dito, não com um grito. Às vezes eu encontro pessoas que até repetem o que eu falo, repetem. Não dizem que foi de mim, nem comigo que aprenderam. No passado tinham orgulho de dizer, como eu ouvi o reverendo Caio Fábio dizendo, eu quero aqui pregar hoje uma palavra que eu aprendi com ele. Isso era alegria para milhões de pregadores no passado fazerem assim. Hoje em dia eles escondem. Mas eu é que prego, eu quando ouço alguém eu sei de onde veio e sei o que eles estão fazendo. Sei que eles até mudam um pouco o vocabulário para encobrir o conteúdo, mas é impossível negar o conteúdo. Especialmente de mim, eu me reconheço aonde quer que eu esteja sendo repetido, por mais camuflado que o indivíduo seja. E eu vejo que o cara grita, esbraveja, anda para lá, anda para cá, repete, bate, soca, pula e não acontece nada. E eu também, por outro lado, sei que o que eu estou dizendo aqui pode não atrair hoje em dia milhões e milhões, porque o mundo mudou e está todo mundo fugindo do Evangelho, todo mundo quer grana, dinheiro, prosperidade, facilidade, coaches mentirosos, igrejas falsificadoras da palavra de Deus, querem barganha, querem negociação com Deus, querem tudo isso que vem sendo prometido e que no passado não era. E são poucos. A porta cada dia é mais estreita e o caminho mais estreito, e são poucos os que acertam com ela, mas os que buscam e encontram, e os que encontram estremecem de cima a baixo com a verdade do Evangelho. Porque notam a diferença, que não é como ensinam os escribas, nem os fariseus, nem os representantes autorizados de Deus, nem os que são doutores em Deus, doutores em Jesus, doutores em divindade. O que eu mais vejo hoje em dia é o pessoal apresentar diploma. E todo mundo vai fazendo um carteado de diploma, vai jogando diploma. Você vai ver, o cara tem medo de morrer. Se um doente chegar diante dele e disser, ora por mim, por favor, pastor, impõe as mãos na minha cabeça e ora por mim, porque eu recebi um decreto de morte. Aí o cara diz, olha, eu recomendo você procurar um bom médico, mas ele mesmo não quer nem botar a mão na cabeça do sujeito para não se comprometer. Como eu conheço alguns queridos que no passado já foram pessoas muito crentezinhas. Mas hoje em dia, eu só levo susto.
Como nos últimos meses eu ouvi alguns deles dizerem: olha, eu não creio mais em milagre, me desculpa, cara, eu não creio mais em milagre. Mas se você vir o cara pregando, quem não sabe disso, porque eles não têm coragem de dizer isso no púlpito, eu não creio em milagres. No púlpito, aparentemente, eles creem, mas é para consumo seu. Mas não muda a vida de ninguém. Você só vai lá e continua levando cafuné e voltando para casa e voltando para levar mais cafuné. A vida não é transformada porque não tem coerência, não tem casamento entre a palavra e a vida. Não tem encarnação. A fé não é contínua, não passa do palavreado, não se transforma numa mão invisível que é capaz de patolar o peito do doente, do enfermo, do angustiado, do aflito e dizer: eu quero o teu bem, fica curado em nome de Jesus. Você só vê fazendo isso os falsos profetas. Mas os que não são teoricamente abusivos, do jeito que os falsos profetas são saduceus, são aqueles que não creem nem anjo, nem milagre, nem ressurreição, nem coisa alguma, só tem uma palavra bonitinha para declarar para os outros. Agora você decide o que você quer para a sua vida. Jesus, eu estou encerrando esse bloco aqui. Eu estou encerrando esse módulo, que me dá até vergonha de chamar de módulo de bloco, para continuar a sequência que vai nos apresentar curas, milagres, toques transformadores. Aquilo que também é parte do Evangelho, porque o Evangelho não é apenas um conjunto de ensinos maravilhosos e que fazem a vida da gente se tornar uma vida saudável para Deus e na presença dos homens. O Evangelho também é poder de Deus para a minha transformação, para a autoridade no coração daquele que ouve e se deixa mudar, e é também poder de curar, poder de alterar o estado concreto, psicossomático, espiritual da vida de quem quer que seja. E é nisso que tu vais nos conduzir daqui para frente e agora. Prepara-nos para essa hora de continuidade, de aprendizagem das práticas ousadas da fé em Jesus. É o que eu te imploro. Eu mesmo me comprometendo, de novo com os compromissos profundos que eu já tive contigo no passado da minha vida, durante tantos anos. E que tu sabes, estão sendo renovados no meu coração como prática de vida de novo. Cada dia mais eu vou orar pelos leprosos, pelos doentes, pelos lunáticos, pelos possessos, pelos endemoninhados, por todos os angustiados, como eu nunca parei de fazer, mas eu quero fazer cada vez mais. Até os últimos dias da minha vida nessa terra. Em nome de Jesus.